partir desse momento está sendo gravada essa reunião, mediante consentimento de todos os participantes. Caso alguém faça objeção, ainda dá tempo. Bom, então, aproveitando essa oportunidade, antes de começar a apresentação, eu vou tentar fazer uma provocação. Procure sentir os pés, a sua respiração pela boca, olhos abertos. O inconsciente não é isto nem aquilo. Ele é um não saber daquilo que nos move de dentro para fora, não. Daquilo que nos move sem a mediação da consciência. Observe o que aconteceu com o seu corpo. Eu vou esperar mais 5 segundos. Apenas observe e registre. Não vai haver espaço agora para a sua fala, mas durante a minha fala, se isso fizer ligação, você entra e faz. A nossa tentativa é criar um fio condutor, uma temática, uma linha. E para isso eu pedi a ajuda da Eliane. A Eliane vai ser um apoio para mim. Eu vou, ao invés de eu ficar com 1 hora de fala, eu vou ficar com 30 minutos. E ao longo desses 30 minutos, é uma fala assim, monólogo, né? Mas a Eliane vai me interromper, vai fazer o que ela quiser, sempre com o objetivo de me ajudar a manter o fio condutor de uma linha temática, buscando uma clareza, tá bom? Ah, Cláudia, e a gente? Não, vocês aí todos esperam os 30 minutos. A não ser que seja uma pergunta, se for pergunta, ótimo, desde que essa pergunta ajude no fio condutor, tá bom? Ou uma colocação breve e rápida para a gente. É uma tentativa, nós estamos fazendo experimentações para ver se a gente descobre um formato que seja mais claro, mais simples, mais leve, mais agradável. Tentativa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos iniciar então. Capítulo 8, o item é o item H. O Pedro fez uma solicitação que eu achei muito interessante. Ele falou, Cláudio, faz uma retomada do que foi feito no encontro anterior e para depois dar sequência. Diga, Pedro. Agora então vai gravar, agora então eu vou Gravando. sair, eu vou deixar a sala aberta e vou ficar trabalhando nesse mesmo computador. Só que eu vou diminuir o som. Então qualquer coisa aí, vocês, sei lá o jeito, Cláudio, vamos manter um sinal. Você faz assim, Cláudio, ó. Aí eu sei que quer falar comigo. Aí mas não vou estar vendo e nem ouvindo. Liga no celular, E tá? põe seu celular para chamar. Precisar de mim aí, tá bom? Tá. Gente, então, perdão, não tá aí. Um abraço, bom estudo. Grava aí, Leandro, para eu ouvir depois. Aí, quem puder, fica 10h30, tá? Beleza? Já estamos gravando. Então, o inconsciente não é isto nem aquilo. Ele é um desconhecimento do que nos move de maneira inconsciente, sem a mediação da razão. E o inconsciente é portador para Jung, e vocês vão observar isso aqui nesse texto agora. Eu estou preparando essa provocação. Vocês vão perceber que o inconsciente é que é o sujeito, né? Cláudio, mas o sujeito não seria esse jogo da consciência com o inconsciente? Sim, mas você acabou de falar que o sujeito é o inconsciente. Bom, para desenvolver isso vai enrolar a apresentação de hoje, mas é importante a gente ter em mente que o inconsciente é que é o sujeito, mas, ao mesmo tempo, não é isso. O sujeito é esse jogo operado através da função transcendente, ou seja, essa comunicação entre consciência e inconsciente. Beleza? Agora vamos. No parágrafo 421, vai ser super rápido essa consideração, tá? Se alguém. É porque quem não estava no trabalho passado talvez vai achar estranho
esses primeiros 5 minutos da minha fala, porque vai ser só passando por cima, tá bom? Por quê? Porque é só uma retomada. Tudo bem? Tamo junto? Então vamos lá. Esse 421 ele inicia falando que da extrapolação do método científico. No começo, né, ele pensava que apenas o método científico ia, ou alguma coisa muito próxima dessa exclusividade metodológica, ele pensava que isso ia dar conta do objeto. Primeira coisa, sujeito do conhecimento, objeto do conhecimento. Ou sujeito cognoscente, objeto do conhecimento. Sujeito do conhecimento, no caso aqui, o Jung, quando estava elaborando. E o objeto? Quem era o objeto? A alma. Nossa, Cláudio, mas por que toda vez você fala isso? Porque toda vez tem que falar. Para a gente lembrar que o sujeito do conhecimento é finito e a psique é infinita. Dentro da perspectiva junguiana, dentro do modelo junguiano. Aí daqui a pouquinho nós vamos perceber a diferença de modelo e de uma abordagem de hipostasia. O que é uma hipóstase? Porque eu tive que voltar lá atrás no texto, eu tive que retomar o que a gente já tinha estudado, eu fui lá no prefácio e vim trazendo um monte de parágrafos, porque a gente tem que encontrar o melhor sentido possível nesses parágrafos aqui para cima, para frente, porque isso vai ser muito estimulante. É gostoso demais quando você pega assim, está entendendo e aquilo vai te estimulando, te inspira. Então, o propósito é esse. Por esse motivo que eu vou ficar fazendo essas ligações, para a gente perceber claramente o método do Jung. Ou, pelo menos, perceber o que ele está fazendo quando usa determinados recursos aqui da linguagem. Cláudio, rapidinho, como é que você programou? Você vai falar direto e depois vai deixar um espaço? Ou... Exato, eu vou falar direto durante 30 minutos. Ao longo desse espaço, quem me interrompe é a Eliane, porque nós estamos juntos nessa. Tá. Se algum de vocês interromper, tem que ser interrupções pontuais ou perguntas, tá bom? Ok. Perguntas do que tipo? Qualquer tipo. Qualquer tipo. De preferência que retome o máximo possível o texto. Do tipo, Cláudio, na linha tal, ele usou tal palavra. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Por que ele fez o uso dessa palavra e não da palavra tal? Cara, se você fizer uma pergunta dessa, nós estamos feitos. Aí vira grupo de estudo prazeroso, sabe? Cláudio, no parágrafo tal, travou em tal coisa. Não entendi por que ele usou aquele período lá, não sei o que é aquilo, não sei o que ele está falando. Aí nós temos um grupo de estudo muito prazeroso. Se vocês quiserem experimentar isso, pode me interromper a qualquer momento. Tá bom? Beleza. Então, a minha primeira ficha aqui, eu trabalhei com fichinhas. A primeira e a segunda ficha, a gente trabalha com o parágrafo 421, e ele fala que ele pensava que ia usar o método científico, da maneira que se usa para qualquer outro objeto externo. Ele vai, ao longo do texto agora, fazer essa separação. O que é um objeto externo e o que é um objeto interno. Objeto interno. Eu sou a psique e estou falando da psique. Estou elaborando conhecimento sobre a psique. Mas eu sou a psique. O sujeito do conhecimento, o sujeito cognoscente, é psíquico. Ele é a psique. E falando dele mesmo. Cara, isso é singular. Em todos os processos de produção de conhecimento, isso é absurdo. Isso é loucura. Isso é superação da dicotomia sujeito-objeto. Ele vai chamar aqui de coincidência, ou sintoma, ou ele usou outro nome. Por fim, a origem desses monte de nome para significar que há uma coincidência entre o sujeito do conhecimento e o objeto. Ou seja, o sujeito do conhecimento é a psique e o objeto é a psique. Aí ele estende isso para o método. Quando ele percebe que essa é a natureza da psicologia dele, da psicologia analítica, ele estende isso
Ele percebe que esse é o método dele. Estende para onde, Cláudio? Ele estende para dizer o seguinte, que essa coincidência do objeto com o sujeito, ela ocorre também do médico com o paciente. No caso dele, ele está dentro de um contexto da psiquiatria, né? Por isso que a linguagem, dentro do contexto de linguagem da psiquiatria, ele usa a palavra médico. Aqui a gente pode usar, mas de vez em quando ele usa analista. Eu acho que é mais genérico. Eu acho que é mais adequado. Ou terapeuta, pode fazer o que você quiser. O que importa é que há uma coincidência. Como assim, Cláudio? Coincidência, o terapeuta é uma pessoa, o paciente é outra pessoa. Como é que você pode falar de coincidência de um negócio desse? Muito simples. Ah, vou fazer uma provocaçãozinha aqui. O Lacan fala o seguinte, que o que acontece é uma simbiose, eu não lembro mais qual a linguagem que ele usa, porque eu não dou conta de me meter com o Lacan, né? Mas as poucas vezes que eu tentei, me influenciou demais. A relação de analista com o paciente é simbiótica. O que está ocorrendo é como se fosse um inconsciente. Ah, não, Cláudio, são dois, não é não? Não. É como se fosse um. Na verdade, no modelo junguiano, se a gente for considerar que você tem a consciência mais para baixo, você tem o inconsciente individual mais profundamente, você tem o inconsciente coletivo. E que esse inconsciente coletivo se identifica com o todo, assim como podemos verificar na filosofia romântica, esse esforço de compreender a realidade como unicidade. Por quê? É a influência que vem da onde? Lá do Akhenaton? Sim, 3.300 anos atrás. Aquele que anuncia o Atom. Atom é o todo. Ou o taoísmo, o todo. Essa percepção de que a realidade é uma coisa. Uai, Cláudio, você não é outra? Não, eu sou uma simples manifestação. Uma simples especificidade, sim. Aí a cadeira também, e o cachorro também. E cada um de nós, apenas manifestações. A realidade não é esse esfacelamento. Então, esse paradigma que eu estou falando aqui para você, ele coincide com física quântica e coincide com Jung. Então, quando você falar, ou quando o Jung falar de inconsciente coletivo, em termos de modelo, é uma parte. Quando vai explicar as relações entre inconsciente coletivo, consciência, aí o inconsciente coletivo é uma parte. Mas isso é uma dificuldade da linguagem. Pode falar, Helena. Cláudio, quando você coloca aí a questão do todo, né, eu me lembrei de Spinoza, quando ele fala das mônadas, que na verdade nós somos partes, né, que fomos separadas, mas que na verdade, mas que fazemos parte de um todo. Então, são os fractais, né, as mônadas. Eu acredito que o Jung, eu não conheço muito, mas pensando assim, ele leu, sabe muito de filosofia, e com certeza concorda com essa questão, né? Por isso o inconsciente coletivo, por isso esse vínculo do paciente com o terapeuta. A partir do momento que eu quero cuidar do outro, esse reconhecimento de que eu e ele somos um. Isso traz uma dignidade, traz um respeito, né? Eu não estou aqui como terapeuta, enquanto cuidador do outro, porque eu sou completo, eu sou perfeito, eu estou pronto. Eu também estou em formação, assim como o meu. Em filosofia clínica é partilhante, né? Então, aquele com quem eu cuido é apenas parte de tudo que está aí. É muito legal isso, eu acho isso muito bonito. Liane,
Muito obrigado. E nós vamos fazer o seguinte, 10 segundinhos para você parar, deixa o ar entrar e sair pela boca, olhos abertos, mexendo com os pés ou sentindo os pés, procura seu corpo para você perceber seu emocional. A porta de entrada é o corpo. Vou esperar 10 segundos. Dez segundos é muita coisa, eu acho que eu não espero, meu. Vamos lá. Observa, tenta, se for possível, tenta memorizar que sensação foi essa que você teve, tá bom? E se em algum momento você quiser se manifestar, fique à vontade, tá? Bom, então, Cláudio, sim, então o método científico, que é aquele que o sujeito cognoscente domina o objeto, ou tem a pretensão de dominar o objeto, de ter controle sobre ele, de esgotar o objeto, né? Então, se ele não é possível, o que foi possível? O Jung fala que ele utilizou filosofia, teologia. Quando ele olhou a construção, tinha muito de filosofia, muito de teologia, tinha muito de ciência da religião, religiões comparadas, tinha muito da história do espírito humano de maneira geral, uma quantidade muito grande de recursos ele percebeu naquela teia, naquelas relações, né? A gente trabalhou isso bem demoradamente na aula passada, agora vamos tentar passar meio rápido para frente, tá bom? Já falei que a psique é que observa a si própria, né? Ela só pode traduzir... Agora, lembrando o seguinte, outra chave de compreensão interessante é você lembrar que quando eu, sujeito cognoscente, me debruço sobre um trabalho de conhecimento de um objeto, eu vou ter que traduzir essa elaboração em linguagem. Eu preciso lembrar que a linguagem, ela é psíquica, ela é a psique. Linguagem só é possível... Cláudio, é isso mesmo, o Kant com as categorias... mas tudo... Não, isso é um exemplo bem gritante, né? Está bem claro, tem uma estrutura alimentar para dar conta da elaboração de conhecimento. Ou seja, é mente, é psique. Qualquer linguagem, matemática, escrita, tudo é psíquico. Então, beleza. Então, se eu estou observando um fenômeno físico, um fenômeno material, a hora que eu vou fazer a linguagem daquilo, transformar aquilo em conhecimento, eu uso a matemática. Não só a matemática, mas principalmente a matemática. E o que a matemática é? Psíquica. Cláudio, só um pouquinho, eu acho interessante isso aí, mas também a linguagem, ela não é só técnica, né? Então, por exemplo, uma linguagem artística, às vezes ela tem uma conexão com o corpo, inclusive mais direta, vamos dizer assim, porque ela vai estimular ali coisas que vão ser sentidas no corpo, né, vamos dizer assim. É porque, às vezes, a gente fica nessa coisa da linguagem, e aí, eu mesmo, né, aí fica, nossa, a linguagem é sempre algo secundário, é sempre algo que não é a realidade, tal, que mascara a realidade. Um dos motivos do Jung usar essa distinção, já vou passar para você, Eliane, é para mostrar que a física sabe, ela tem consciência de que o que ela elabora são modelos, que ela não está tentando dar conta do que a coisa é. Ela não está tentando hipostasiar como se faz em metafísica. Ela não está tentando criar a verdade, ou pior do que isso, né? Falar o que é a verdade, dar conta da verdade. Isso não tem a ver com Jung. Jung, quando fala assim, o inconsciente não é isto ou aquilo, é um desconhecimento de algo que me move sem que eu saiba o que é. Não saber é uma referência importantíssima dentro desse método.
Né? Ah, Cláudio, mas e quando quer compreender um determinado processo? Aí ele fala que existe um muro, né? Ele usa essa expressão aqui, não sei se é no parágrafo 131, logo aí para trás, um muro, uma divisória, uma separação da consciência com o inconsciente, e esse muro tem uma permeabilidade. Se essa permeabilidade é maior do que deve, essa permeabilidade entre consciência e inconsciente, se ela for maior do que, se ela for mais do que o necessário para estabelecer o jogo compensatório de consciência com inconsciente, se ela for maior, aí ele chama de neurótico, dentro da perspectiva dele. Para Freud é um pouco diferente. Se ela for total, aí aquilo que a psicanálise atual chama de inconsciente a céu aberto, aí o cara está, entre aspas, um pouco mais ferrado que os outros, porque ele está sob um regime de funcionamento psicótico. Regime de funcionamento é bom, né? Escapei legal. Então, eu já tenho um neurótico, já tenho um psicótico, né? E se o camarada tiver a consciência predominando, ou seja, ela não dá chance para o inconsciente, está muito ferrado também, por quê? Porque aí ele só vai conseguir continuar dessa forma porque ele está submetido à consciência de massa. Cara, quando eu falo consciência de massa, chega a dar um arrepio, né? Mesmo sem conhecer isso em Jung, a gente vê que o trem tá feio. Consciência de massa. A Paula falou um negócio interessante, uma outra expressão do Jung. Consciência de manada. A gente já dá para imaginar o tamanho da merda que vai dar, né? Consciência coletiva. Vamos lembrar todos esses nomes, se for possível. Consciência coletiva. A diferença entre consciência coletiva é que ela não permite que o sujeito, que a consciência subjetiva, possa se desenvolver. Não tem. Ela não facilita o desenvolvimento. Ela até contribui de uma certa forma, indireta, mas ela não favorece o desenvolvimento da consciência subjetiva. Então, nós não teremos um indivíduo com a sua melhor individuação, com o seu melhor processo de desenvolvimento psicológico. Então, é problema, né? Esse indivíduo, esse sujeito, essa consciência subjetiva, submetida a uma consciência coletiva, ou consciência de manada, ou consciência de massa, ele vai atuar no campo da consciência dirigida ou consciência determinada. Cláudio, mas você está misturando 500 coisas ao mesmo tempo. É porque eu falei para vocês. Isso aqui é só uma tentativa de fazer um apanhado do encontro anterior. Então, essa consciência subjetiva que se submeteu à consciência coletiva, à consciência de manada, se identificou com ela, travou. Aí é que surgem os ismos. Os ismos. Ah, Cláudio, os ismos ruins são aqueles ismos que fazem mal para a humanidade. Não, todos fazem mal e todos eles nós temos. Olha que coisa mais danada. Pensar em Jung tem que ser assim. Mas não é exatamente assim, entendeu? Os ismos são danosos. Quais deles? Até o feminismo, até o marxismo, até o veganismo. O problema é o ismo. Até o cristianismo. Até o cristianismo, o budismo, o taoísmo. Eu não sei se eu comentei, foi com você, Eliane. Se vocês... eu fiquei estarrecido quando eu fiquei sabendo disso. Eu tenho uma amiga monja que ela falou assim, Cláudio, tem uma briga, uma confusão, tem um movimento budista que vai lá, arrebenta a porta, joga uma bomba num outro que tem outra visão budista. Eu falei, o quê? O budismo? Eu fiquei assustado. Mas depois eu pensei assim, o cristianismo também é maravilhoso e tem isso. Então o problema está no ismo, que é o quê? O que é o ismo?
Se a gente sair hoje dessa reunião respondendo essa pergunta, fechou. Já está excelente. O que é o ismo? O ismo é um fenômeno social e psíquico, obviamente, porque tudo é psique. A psique é o eixo do mundo. Genial, né? A psique é o eixo do mundo. O Leandro colocou ali convenções, seriam convenções. Observação do Leandro, achei interessante as observações que ele está colocando aí no chat. Beleza. Colocando como convenções, né? Os ismos. Eu acredito que seja o que o homem acredita e aí ele coloca como regra, como verdade. Coletiva. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Ai, Cláudio, mas mas tem coisa bonita também, que por ser coletiva, e se você se apegar no ismo, ou seja, aquele caráter hipostasiador, ou seja, de achar que aquilo é uma referência absoluta, se você achar que uma determinada ideia, por melhor que ela seja, se você achar que ela se você hipostasiá-la, ou seja, olhar para ela como se ela fosse uma verdade absoluta, uma essência, a verdade, a realidade, se você fizer isso, acabou. Por quê? Porque aí a consciência subjetiva está identificada com isso, travou. Aí ela trava aquele fluxo interno que a consciência faz com o inconsciente. Travou. Cláudio, só um pouquinho. A Catiúcia está com a mão levantada. Rapidinho. Obrigada pela palavra. E eu queria entender que, para mim, eu não consegui. Onde que o sentido do ismo se torna pejorativo, sendo que na etimologia da palavra ismo, a gente tem um sufixo neutro. Eu gostaria de entender. Obrigada. Beleza. O Pedro fez uma contribuição muito bonita a esse respeito, mostrando que o ismo é um negócio muito bacana na sua etimologia. Ela é a imersão, né? Eu acredito numa coisa e eu vivo daquela forma, né? Até esse ponto, o ismo é bacana. O problema é que todos nós temos uma tendência de extrapolar esse ponto. De novo, etimologicamente, ismo se refere à imersão. Ou seja, eu sou a favor dos direitos animais, então eu não como carne. Nossa, o nome disso é coerência, bacana, é bonito, isso é saudável, né? Agora, a partir do momento que eu começo a sofrer ou agredir os outros, porque eles comem carne, aí eu extrapolei a esfera do meu desenvolvimento psicológico. Aí eu me identifiquei. A minha identidade, eu não estou mais trabalhando a favor da minha identidade, da construção da minha identidade. Diga, Catiúcia, isso responde? Na verdade, me leva a outra pergunta, a sua resposta. Porque se eu faço do ismo, do não comer carne, uma atitude agressiva, eu tenho dois processos aqui agora. Eu tenho um ismo e eu tenho uma atitude, não sei se agressiva, mas violenta. Mas aí, assim, fazer essa ligação entre dois processos, dois fenômenos, eu não consegui entender como que um leva ao outro, assim, não necessariamente, não consegui entender. A gente sai desse limite. O bom limite do ismo seria a imersão, ou seja, eu gosto de animais, eu entendo que eles são sujeitos de direito, então eu não como carne, não uso queijo porque a produção de leite é cruel, não uso ovo porque a produção de ovo é cruel, e não como carne porque eu não quero que isso custe nem a produção do animal, que é cruel, nem a morte do animal, que também é cruel. Nada é bonito. Beleza, eu acredito em tudo isso e fico tranquilo. Esse é o meu processo. Se alguém me pergunta ou se eu tenho oportunidade, eu falo com isso com tanta tranquilidade, porque isso não sou eu. Eu não estou identificado com isso. Cláudio, mas coletivamente tem um grupo de veganos.
E eles estabelecem uma série de padrões e critérios. Isso é que a gente chama de consciência coletiva, consciência de massa, consciência de manada. Ué, Claudio, mas eu pensava que isso era tão legal. Não. É porque o Jung, ele olha para aquilo que se mostra. O método dele é fenomenológico. Ele é um empirista, fenomenólogo, empirista, não sei o quê. Tal. Eu não consigo ainda falar do método dele, ainda me falta ainda. Mas ele vai nessa linha de construção de modelos a partir daquilo que se mostra. Modelo para quê? Para operar. Só para operar. Ele fala que o que move ele é aliviar a dor. Ele só quer operar. Ele não quer falar assim, existe uma membrana entre consciente e inconsciente. Para explicar uma determinada operação, ele fala que existe, que ela tem permeabilidade. No outro, ele fala que, não, dentro do inconsciente tem consciência, dentro da consciência tem inconsciente. Não existe separação. Cláudio, você está... Desculpa interromper, eu só vou te perguntar, porque às vezes você está falando e não está... Você quer que eu medeie a quem levantou a mão ou não, ou você está atento? Só para saber. A Nívia está pedindo para falar, já tem um tempinho. Uhum. Espera. Aí é que a Eliane está fazendo esse trabalho. Tá, desculpa. Por isso que eu não estou atento, viu, Leandro? Senão eu ia prestar atenção. A Nívia está pedindo para falar. Porque, assim, se a gente for olhar no ismo como um conceito de tomar partido de, e pensar na psicologia junguiana, quando ele fala da importância dos opostos, dessa fluidez, né? Ele sempre falou dessa questão do engessamento levar para o processo de adoecimento. Então, nesse contexto é que eu pensei no ismo, Catiúcia. Perfeito, muito bom isso, viu? Você resolveu em pouquíssimas palavras uma coisa aqui que eu ia enfiar tanta teoria, tanta categoria, tanta articulação teórica aqui que ia atrapalhar bastante ao invés de ajudar. A Nívia acabou de dar uma resposta bem tranquila e clara, viu? Quer dizer, não sei, né? Não sei. Você pode repetir, Nívia, por favor? Eu vou perguntar para a Catiúcia se foi tranquilo. Elisa, você está falando? Eu queria pedir para a Nívia repetir o que ela disse, por gentileza. Falhou. Repete. Não, é que, assim, o Jung, ele trabalha sempre com essa fluidez da psique, né? Então, ele fala que a lateralidade vai ser sempre um prejuízo. E se a gente pensar no ismo como um tomar partido de algo e não olhar além disso, acho que a gente peca um pouco nessa percepção da teoria dele, quando ele fala, né, dos pares de opostos, ele traz isso muito claro na teoria, pelo menos foi assim que eu entendi. Obrigada, Nívia. Essa parte também consegui te entender e consegui também perceber isso na leitura. A minha dúvida, ela é no sentido de entender em que momento do processo histórico ou teórico, aí na leitura desse parágrafo, onde ele fala do ismo, ele toma a conotação negativa, porque até então, e hoje também, hoje os nossos ismos, eles são pejorativos, né? Todos os outros, as outras palavras que não vou entrar muito nessa parte de classe semântica, porque eu não sou muito boa nisso, mas eu vou falar os fundamentalismos, o capitalismo, tanto que o Cláudio já nomeou aí, então posso prosseguir. Porque até então a gente tem o ismo enquanto um sufixo neutro. Eu não consigo entender em que processo histórico, como que se dá a pejoração desse ismo. Como que ele toma essa conotação negativa. E aí a gente... a sua questão, ela joga a gente para dentro do tema desse parágrafo. Ou pode falar? Isso, dentro do parágrafo tem uma conotação negativa, né? Eu não estou com o texto aberto aqui agora, mas se vocês puderem localizar e me apontar, me ajuda, por favor. É sobre isso que eu não entendi. Como é que o ismo toma esse aspecto pejorativo? Essa é a questão. Bem, para te falar isso, a gente entra bem... Foi ótima essa pergunta sua, porque ela enfia a gente para dentro do texto de novo, senão a gente começa a viajar. Então eu vou aproveitar o gancho que você estabeleceu e a gente vai entrar dentro do texto. O que ele estabelece é o seguinte: nós temos uma coisa chamada desenvolvimento psicológico, que você pode dar o nome de individuação,
na psicologia analítica. Isso acontece quando? O tempo todo. Através de quê? Do desconforto que eu sinto, que me obriga à adaptação psicológica a uma situação específica. Ou seja, o tempo todo eu estou tomando bordoada e tendo que me adaptar. Porque senão, eu não vou para o trabalho, porque eu estou com sono, o despertador tocou, a situação de dor é essa, eu corro, faço um ajustamento psicológico, uma adaptação. Quando eu faço, ai, Cláudio, mas a adaptação psicológica me dá uma raiva ouvir isso. Não precisa ficar com raiva, porque eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que levantar cedo e ir para o trabalho, né? Mas isso é um exemplo bem claro, esculachado, para não ter dúvida. Nós estamos, a vida é isso, o tempo inteiro, o dia inteiro, desconfortos que me obrigam a fazer algum tipo de ajuste psicológico, uma adaptação psicológica, que me força para o desenvolvimento psicológico, que ele vai chamar de individuação. Até esse ponto. Diga, Eliane. Eu também estou aprendendo, né? Eu achei interessante, a Nívia colocou aqui, que seria no momento da polarização, quando eu polarizo o ismo, não é isso, Nívia? Eu acho muito interessante, para mim tem a ver com isso. Então é quando eu coloco, como, foi por isso que eu disse que é a minha verdade, eu só aceito essa, é só essa que existe. Eu não sei se é nesse sentido que ela colocou, mas eu vejo assim também, que o ismo é quando sai do equilíbrio, é quando passa da conta. Então, o ismo, desculpa. Tá, isso mesmo. É exatamente isso, Eliane. O ismo é quando a consciência ela aniquila o inconsciente, ou o contrário. Ué, Cláudio, essas duas tendências têm natureza diferente? Para esse raciocínio tem, tá bom? Vamos pensar assim, é uma questão de linguagem. Olha o embaraço. Quem lida com conhecimento está ferrado o tempo inteiro com a linguagem, porque ela tem limites. Então, vamos entender o seguinte, que está nesse texto. Eu estou tentando entrar no texto de todo jeito, não sei se vocês estão percebendo isso. O que está nesse texto? Ele fala o seguinte, eu acho que é lá atrás, não sei se é eu não lembro agora se está no prefácio ou num dos primeiros, ou seja, não é matéria para hoje, não é conteúdo para hoje, mas é fundamental para a gente entender o de hoje. Ele fala o seguinte, que a natureza, as tendências, os métodos, a natureza, o funcionamento, são vocações, são... Ai, meu Deus, qual é a palavra? Eu anotei isso numa ficha aqui, não vou procurar não, senão eu me perco. Mas, por fim, o jeito do inconsciente é um. A tendência dele, o que ele quer fazer é uma coisa. E a consciência quer fazer outra. A consciência é da natureza dela, conteúdos direcionados, intencionais. Assim é a consciência. Assim é o funcionamento dela. E o inconsciente? Não é assim. Não é assim. Ué, Cláudio, mas então vai gerar um conflito? Vai gerar um conflito, uma interação, uma dialogicidade, um diálogo. Cláudio, isso é trabalhoso? Isso é trabalhoso. É aquela história, né? O despertador toca e eu quero ficar, né? Eu quero continuar naquele contato que eu tenho com o inconsciente, mesmo porque o meu corpo está sonolento, eu estou cansado, mas eu forço por uma atitude consciente, ou seja, que tem intencionalidade, que tem direção, eu forço. Aí, aquele outro estado que eu estava se ajusta e eu levanto. Se eu fizer isso 1000 vezes, eu estou emocionalmente melhor desenvolvido do que se eu não tivesse. Eu acho que por ser um exemplo muito óbvio, por isso que eu estou usando esse exemplo. Só para tentar concluir essa resposta. O Leandro quer fazer uma observação, já passou um pouquinho, mas eu acho que é importante ouvi-lo, né, Leandro? Por favor. Beleza, ótimo, Leandro. Fala aí.
Eu fiquei com medo de tirar, você está querendo entrar no texto, né, é importante a gente seguir a linha, e aí eu fiquei com medo de tirar mais ainda do texto, então, bom, não sei, eu sei que, então eu vou comentar, eu acho interessante essa coisa da sombra, né, relacionada com o ismo, e fazendo um link com o que eu estou lendo agora, que é o Foucault, As Palavras e as Coisas, e esse terreno epistêmico que se move de tempos em tempos, né, quer dizer, o lugar da onde a gente fala e a gente estabelece convenções, e essas convenções permitem que a gente olhe para a realidade e dê um sentido a ela. Ao mesmo tempo que esse terreno, ele é a possibilidade de se conhecer e de se comunicar um com o outro, mas ele também é um terreno em que tampa a realidade sob um outro ponto de vista, de um outro lugar. Então, eu acho muito interessante essa dualidade de o ismo funcionar ao mesmo tempo como possibilidade de conhecer, mas também de limitar esse conhecimento. E aí seria no sentido neutro da palavra, né? O ismo como convenção. Leandro, na verdade, assim, eu vou, de novo, eu forçando para voltar no texto, né? E foi muito importante essa contribuição sua. O que aconteceu? A questão é, esse projeto chamado humano, esse projeto humano, ele faliu. Vamos pensar, nesse momento que o Jung está escrevendo, a sensação generalizada é de que houve uma falência no projeto humano. Ou seja, de onde a gente saiu, onde a gente chegou. Né? Essa unilateralidade da consciência, que é se submeter à consciência coletiva, consciência de massa, consciência de manada. Tipo assim, eu posso invadir um país se é para implantar democracia lá dentro. Ficou doido? Será? Ou será que essa é uma ideia tão linda, a democracia, que eu posso usar ela para ferrar com o país inteiro e explorá-lo? Então, assim, ismos. O ismo é quando... Tá bom, olha só, agora sim, viu? Uma frase bem curta e direta. O ismo ocorre quando... Esse ismo pejorativo. Quando a consciência subjetiva se identifica com a consciência coletiva. Ao invés de... Então, essa opção aí que acabou de falar, ela é danosa. Ela é patológica. O resultado dela foi a bomba atômica, o Holocausto e outras misérias, outras tragédias, catástrofes. Ele fala que essa é uma das vocações da espécie humana. Para frear esse ponto que chegou, e o mundo estava estarrecido, o que o ser humano fez com a racionalidade? Até então existia um dogma que é a racionalidade liberta e desenvolve o homem. Aí, de repente, ela vai e faz exatamente o contrário, ela constrói a bomba atômica, ela faz a Segunda Guerra Mundial, ela mata 6 milhões de judeus, ela faz esses horrores todos, e está todo mundo estarrecido. Nesse ambiente, Jung está escrevendo isso. Por isso, Catiúcia, que vai te incomodar assim, você observar que ismos aqui é um contraponto ao que seria saudável. Ah, Cláudio, então tá bom. Se o ismo é o sujeito, agora aquela frase curtinha que resolve a coisa, né? O que é o ismo? É o sujeito subjetivo se submetendo e se identificando com a consciência objetiva. Isso é patológico e deu no que deu. Tragédias, catástrofes. Qual é a alternativa a isso? O sujeito... Não, a consciência subjetiva, ao invés de se identificar com essa consciência de massa, de manada, com o ismo, ao invés disso, essa consciência subjetiva faz o trânsito entre a consciência e o inconsciente, consciência, inconsciente, consciência, inconsciente. Conteúdos de natureza conscientes têm uma tendência, e os conteúdos de natureza inconsciente, outra tendência. Isso gera um conflito, e esse conflito é desconfortável, ele é dinâmico, ele gera movimento, ele força o desenvolvimento psicológico,
a individuação. Nietzsche vai falar assim, ó, o que é o super-homem do Nietzsche? Eu acho que isso ajuda, viu, Leandro? Você que gosta de Nietzsche, esse bigodão seu de Nietzsche é a reencarnação do bigodão do próprio Nietzsche. É prudente não fazer piadas. O que o Nietzsche vai Nossa, falar... não entendi. Nós... Pode repetir? Não, Deus me livre. Um constrangimento ia dar. O que o Nietzsche vai falar, o que nós traduzimos como super-homem, a melhor tradução não é essa. O Pedro, eu não preciso nem chamar o Pedro para isso, que a gente já sabe disso, né? A melhor tradução é o além do homem, ou seja, eu sou o homem, você é o homem, nós somos o homem, essa coisa aqui que é manada, e Nietzsche usa bem isso, né? Coincide essa maneira de entender com a maneira do Jung. É manada, né? Ele tipo usa assim, rebanho, né? é rebanho, a consciência de rebanho. Quando o camarada percebe que isso não é ele, que ele está identificado com uma coisa que não é ele, ainda que seja bom e necessário. O ismo, nossa, Cláudio, você fala o ismo assim como se ele fosse um mal da humanidade. Não, ele é um mal necessário. O mundo hoje seria o que é se não tivesse sido o marxismo? Não. O mundo hoje seria o que é em termos de desenvolvimento e de melhora se não fosse o feminismo? Não. Ué, Cláudio, espera aí. O ismo ou ele é ruim ou ele é bom. Esquece isso. Isso é método científico, isso é o que o Jung está... O Jung está ajudando a gente a entrar na onda da complexidade. A onda da complexidade é, ao invés de eu usar a lógica ou A ou B, ou seja, o terceiro excluído, ou é A ou é B. Aí o terceiro, ser A e B ao mesmo tempo. Não, isso você ficou doido? Isso não existe. Então, essa lógica do terceiro excluído, ela é muito boa para objetos externos. Para objeto interno, ou seja, para a psique, não tem como. Aí tem que ser lógica do terceiro incluído. E a gente observa alguns campos de conhecimento que lidam bem com isso, né? E o Jung está operando nesse campo. Ou seja, o ismo é ruim, é pejorativo. Não, ele está mostrando o que foi dar. E que processo é esse? Que o processo do ismo é o processo de identificação da consciência subjetiva com ela identificada com a consciência coletiva, a consciência de manada. Aí o que o Nietzsche faz? Ele fala o seguinte, só que ele sacou lá antes de todo mundo. Por que ele foi tão odiado, tão atacado? A vida dele foi uma desgraça, né? O próprio Jung fala assim, que um cara com essa potência toda, ele sucumbiu ao instinto gregário. Ou seja, ele se ferrou. Ele se ferrou. Por quê? Porque ele esfregou na cara aquilo que ninguém queria ver, um monte de coisa que ninguém queria ver. Ele vira para você e fala assim, naquilo que você tem de mais precioso, mais genial, as melhores teorias, você é o suprassumo. Ele fala, cara, você é um cretino, um burro, um escroto, porque olha o tanto que falta inteligência nesse negócio. Isso aí é só consciência de manada. Você é gado. Foi isso que ele fez. E ele não tinha delicadeza nenhuma para fazer isso. Era uma personalidade muito amoroso, delicado, os amigos comentam isso, amoroso, tranquilo, mas na hora de escrever ele era incisivo, ele era um grande foda-se, ele estava cagando e andando para se você vai querer odiá-lo ou não. No entanto, os sintomas dele, a história de vida dele, deixa bem claro que não era bem assim, né? Que o instinto gregário dele derrubou ele. O Jung faz esse comentário a respeito dele e do Schopenhauer. Dois espíritos dessa magnitude foram derrubados pelo instinto gregário. Cláudio, por que você está falando de instinto gregário? Porque a consciência de manada é produto do instinto Cláudio. gregário. Fala, Pedro. Pedro está mas agora aí não vai ter mais jeito. Fala, Petrovski. Sim, mas para reflexão é bom. Cláudio, pode interromper um pouquinho? Pode. Ô, Nívia, você tem notícia de se o Jorge divulgou nos grupos lá do Instituto a fala hoje à noite da Ceissa? Não? Você não tem notícia não, né? Tá. Não divulgou.
Pelo menos em escrita, não. Hoje eu não ouvi os áudios. Mas você quer que manda aquele folder? Não, eu só falei com ele, tudo sempre eu mando para ele divulgar nos grupos, mas deixa, tá bom. Só isso, Cláudio, que eu estou falando com a Cécia aqui, tá? Tá bom o estudo? Maravilhoso. Tá? Eu estou aqui do lado, tá, Cláudio? Qualquer coisa? Beleza, Já. tranquilo. Então, olha só, o Jung vai falar que esses dois espíritos gigantes sucumbiram, mesmo sendo gigantescos, sucumbiram ao instinto gregário. Ou seja, a consciência coletiva, essa consciência social, essa consciência de manada, nós estamos vinculados a ela, instintivamente vinculados a ela. Então, assim, nós não temos liberdade. Eu não tenho ismo nenhum, ficou doido? Sem chance. Não existe isso. Né? O que eu posso fazer é olhar para o ismo e ver onde é que estão os perigos dele, onde é que estão os riscos dele. O que eu posso fazer é olhar para a consciência coletiva e olhar onde é que reside o seu aspecto profundamente danoso ao ponto de criar catástrofe. É quando eu abro mão da função transcendente. O que é a função transcendente? A comunicação entre consciência e inconsciente. Essa comunicação. Agora, se a consciência mata o inconsciente, ou o contrário, não é matar, é sucumbir. Se o inconsciente sucumbe à consciência, é o neurótico. Ele não faz nada da vida. Ele deixa tudo para depois porque ele não tem a intencionalidade e a direção da consciência. Porque a consciência sucumbiu ao inconsciente. Opa, esse resumo foi bom, hein? Todo mundo pegou? Tem interesse de que repete? Beleza, todo mundo pegou. Beleza, essa opção que eu acabei de falar foi o inconsciente sucumbiu à consciência. Claudio, o contrário, também é ruim? Péssimo. Se um sucumbe o outro, deu ruim. Se a consciência sucumbe o inconsciente, aí eu viro tiozão. Lembra das eleições? Bandido bom é bandido morto, mulher que não sei o que lá, mulher que bebe é não sei o que. Essas sentençazinhas, né, machistas, homofóbicas, não sei o que, significa que a consciência se identificou com a consciência coletiva, porque a consciência coletiva não é a totalidade, não. Isso é uma chave importante de compreensão do texto do Jung. Consciência de manada ou consciência coletiva nem sempre se aproxima da totalidade social. Tá bom? Ou seja, eu posso falar de consciência coletiva, tipo assim, de maneira geral, o que o brasileiro pensa sobre a mulher, ou sobre o homossexual, ou sobre não sei o que lá. O Pedro escreveu aqui, acrescente o tópico. Tá bom, já sei o que o Pedro quer. De maneira geral, o que o brasileiro fala disso? Eu tenho uma consciência, um modelo, uma ideia de consciência. Mas eu posso simplesmente falar assim, o goiano, o homem goiano, ou a mulher goiana, ou as pessoas que estudam Jung, ou os engenheiros, de maneira geral, pensam o quê sobre tal assunto? Então, tudo isso são exemplos de consciência de manada, consciência coletiva. Eu vou combater isso? Não, eu vou olhar para isso. Essa é a genialidade. Vou olhar para isso para quê? Para eu saber que eu posso ser vegano, mas eu não preciso olhar com maus olhos para quem não é. E que eu também não preciso sair contando para todo mundo e tentando convencer todo mundo. Ou seja, observar meus limites. Ou seja, estar livre da identificação. Eu não sou vegano. Isso não fala tudo de mim. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou principalmente aquilo que é diferente disso. Aquilo que é diferente da consciência de manada. Aquilo que é diferente disso. Da consciência coletiva. Eu sou muito mais até essas outras dimensões, essas outras energias. Cláudia, a Catiúcia levantou a mão. Catiúcia? Cláudia, só uma fala para contribuir aqui com a sua, em relação a esse contexto que você recortou, é que quando a gente vê em Deleuze, né, quando ele fala da produção de subjetividades e sobre os microfascismos,
eu acho que o entendimento de que toda essa subjetivação que é produzida em nós através da consciência coletiva, né, ou das bases sociais, dos ismos sociais, a gente reconhecer que nós temos todos esses ismos, que nós também somos racistas, nós somos fascistas, né, que todo esse processo, essa cambiação, esse câmbio, né, entre o externo e o interno, ele está presente a todo momento, e é muito intenso, eu acho que talvez é uma brecha para a gente começar a entender esse processo que você coloca aí. Só essa contribuição, obrigada. Beleza, obrigado, Catiúcia. Eu acabei de sair, eu entrei no 421, fui no 422, e no 423, ele começa... Leandro pediu para falar, será que Leandro, a gente ouve antes? Diga, Leandro. Eu só ia perguntar para você se no texto você percebe, ou se há essa colocação, que se esse ismo está ligado à representação, à função do pensamento. Ah, ótimo. Vixe, Leandro, bom isso, hein? Eu não tinha parado para observar isso, não. Ou se pode, por exemplo, ou se há um ismo do... Só um pouquinho, se há um ismo do sentimento também, tipo, um sentimento que já resume tudo e coloca num lugar, não sei como que isso é feito. Leandro, sobre a questão que você colocou, o que eu percebi no texto é que ele não vai se enquadrar em função do pensamento, sentimento, ele não enquadra. Ou seja, tudo isso aí vai estar a favor. Tudo isso aqui, cara, um marxista, aquilo é tão passional, aí a hora que você vai conversar com ele, aquilo é tão racional, aí a hora que ele está em casa sozinho, que ele vai fazer as introspecções dele mais profundas, aquilo está enfiado nele, na introspecção, na extroversão, na função pensamento, na função sentimento. O ismo toma forma em todas as funções, né? E talvez a possibilidade de perceber ele como ismo seja o confronto das funções, né? Porque algo é visto de determinada forma pelo pensamento e de outra forma com o sentimento. Então, a percepção talvez esteja no confronto entre as formas de se olhar para a mesma coisa, com as diferentes funções, e perceber, nossa, eu estou num ismo. Para ele atuar no ismo, bom, isso é bom, Leandro. Para ele atuar no ismo, ele depende da consciência, ou seja, conteúdos com intencionalidade e direção. Ele depende da consciência para atuar no ismo. Mas ele depende também de outras questões, não só intencionalidade e direção. Ele vai usar essa intencionalidade e essa direção a partir da identificação com a consciência coletiva. E a hora que ele faz isso, acontece uma hipertrofia, ou seja, um desenvolvimento exagerado dessas funções, desses conteúdos de ordem, de intencionalidade e direção. E elas vão sobrepujar todo aquele potencial que numa outra linguagem a gente chamaria de sabedoria, que estão presentes aonde? No inconsciente. Simplesmente ela sobrepuja. Quando sobrepuja dessa forma, vai gerar o que gerou, ou seja, a bomba atômica. Cláudia, a Catiúcia colocou uma pergunta que eu achei muito interessante. As capturas dos ismos são pelos afetos? Nossa, a captura dos ismos são pelos afetos? O que você acha? Catiúcia, eu vou ser bem pessoal aqui, bem subjetiva. Eu acredito, porque eu estou o tempo todo pensando em uma palavra aqui, alteridade. Então, eu vou relacionar a sua pergunta com alteridade. Eu acredito que a alteridade pode sim me fazer sair desse extremo aí que o ismo pode nos colocar. Então, é quando eu me coloco no lugar do outro. Então, eu acredito que tem a ver com afeto, sim. O afeto, para mim, é a solução para nós podermos perceber o outro, né? E de estarmos... porque nós vamos sentir, né? O afeto é aquilo que me liga. Eu não sei se é isso que você quis colocar, se é nesse sentido que você está colocando. Oi, Eliane, obrigada aí por lembrar da alteridade, né? Dessa empatia com o outro, como
uma linha de fuga para a gente, né, se libertar um pouco, ou tentar, pelo menos, não sofrer tanta violência de tantos ismos, né? Eu quis E ajudar dizer, também, né? de nos auxiliar em conduzir esse processo mais leve, né? O que eu estava querendo dizer é que nesse processo de subjetivação, eu acho que as capturas dos ismos, porque racionalmente talvez a gente pode falar assim, bom, isso daqui não tem uma lógica, porque de acordo com o que eu acredito, não faz muito sentido. Então a gente não se apegaria a esses ismos, por uma análise racional. Mas quando você vê tanta gente inteligente, né, com conhecimento acadêmico, com posturas de extrema-direitas e super violentas, por exemplo, como que você vai entender esse processo? Eu acho que ele não passa pelas vias da razão. Eu acredito que as capturas dos ismos são pelos afetos. Assim, nós somos capturados pela nossa subjetividade, né, que é cruel também, né? E parece que limita mais as nossas linhas de fuga, porque justamente nós temos práticas de ismo, microismos, cotidianamente. Às vezes você é preconceituoso e não percebe, às vezes você tem uma atitude autoritária e não percebe, às vezes você não é empático e você não percebe, você vai fazendo e vai vivendo. Então eu acho que o processo ele é um pouco mais profundo, essa questão dessa permeabilidade entre o inconsciente, consciente, consciência coletivo e essa outra unidade que eu ainda estou aprendendo a chamar, né, que ainda não domino ainda esses novos nomes dentro do pensamento de Jung, era isso. Eu consegui te apresentar o meu pensamento, assim, eu consegui mostrar o que eu pensei, Eliane? Vamos ver o Leandro, o que você achou disso, Leandro? Você ia falando? Conseguiu. Se você não for falando, eu falo. Conseguiu sim. Aí eu queria voltar essa questão para o pensamento Jung e aqui falar um pouco das funções, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Né? O Jung defende que nós temos 4 funções, voltando para o cerne do pensamento de Jung, que é sentimento, né, a razão, a intuição e a sensação. E ele coloca metodicamente, né, que 2 dessas funções estariam mais na consciência e 2 na inconsciência. E o que são essas funções? Na verdade, essas funções é como nós olhamos para as coisas e damos sentidos a elas. Então, por exemplo, eu pego uma bola de futebol e ela pode, para mim, significar 2 coisas completamente diferentes. Ela pode me remeter a algum afeto, uma bola de quando eu era criança, eu lembro disso, daquilo, então ela tem esse sentido, através da função sentimento, ou ela pode ser, eu posso conceituar ela e definir ela, descrever ela empiricamente do ponto de vista científico, por exemplo. O ismo, na verdade, ele vai ser esse terreno no qual a gente olha para as coisas e elas são vistas daquela determinada forma, com aquela função com que ela é olhada. Então, pensando alto agora e colocando também na roda para discussão, para as pessoas poderem comentar sobre isso, o ismo, ele não é só sentimento, ele não é só intuição nem sensação, mas é essa forma automática e generalizada da gente situar o nosso olhar e dar sentido às coisas. E a alteridade não é só em relação ao outro, mas em relação a si mesmo. Ou seja, eu possuo uma função em mim com que eu possa confrontar com a outra, né? Então, assim, os poetas, você pega o Fernando Pessoa, o cara parece que tem não sei quantas almas dentro dele, porque ele olha para as coisas de diversas formas, né? Os escritores montam histórias aí, cada personagem, na verdade, é um aspecto do próprio escritor. É isso que eu queria colocar como comentário dentro da perspectiva do pensamento de Jung e ver se vocês têm algo a falar ou se eu falei alguma bobagem, Ótimo, me fala. Leandro. Não, excelente, ajudou muito, Leandro. O Leandro deu um salto importante aqui, que a gente ficou maçando em cima, maçando, todo mundo puxando para um lado, e o Leandro foi num ponto muito importante, que é o que a gente precisa aí, que é compreender que o ismo te pega, não é porque você é predominantemente função tal ou tal, vai pegar todo mundo e todo mundo está pego por ele, ou seja, nós somos manada. Mas só que eu não sou apenas isso que vai dar em bomba atômica. Eu não sou só isso. Eu sou muito mais do que isso. No processo de individuação, de desenvolvimento, de crescimento pessoal, de desenvolvimento psicológico, sei lá o quê, eu vou para o outro caminho. Qual é o caminho? Que ao invés de eu
me identificar com a consciência coletiva, eu fazer confrontamento com o inconsciente coletivo. Então, nesse sentido, nesse processo especificamente, o polo oposto à consciência coletiva é o inconsciente coletivo. Agora a gente para um pouquinho, 10 segundos, o ar entra e sai pela boca. Observa o que está rolando no seu corpo, eu vou ficar calado e quieto. E vou marcar 10 segundos, porque eu sou ansioso, quando dá 3, 4 eu já estou interrompendo. Vixe Maria, passou. Eu dei bobeira aqui. Beleza. Não vai, não, eu acho que não seria possível agora. Alguém gostaria de falar o que sentiu no corpo? Cláudio, minha perna, não sei o que, deu não sei o que lá. Ou então eu lembrei, deu uma agonia. Ou então, que chato. Lembrei da minha avó, que não está viva mais. Teoricamente. Deu para lembrar de alguma coisa, ou sentir, ou perceber? Quando a gente apaixona na adolescência, dá borboleta no estômago, né? A sensação que eu tive foi um monte de ponto de interrogação no estômago. Bem no estômago, que coisa maravilhosa. Tomara que você fica morrendo de fome de mais perguntas. De aprender, né? De estudar. Respostas. Bom, então, nesse 423, cara, esse 423, assim, é pancadão, sabe? E ele... mas alguém quer falar o que sentiu no corpo? A Catiúcia fez uma observação aí, interessante. Dizem que a paixão está no estômago. Maravilhoso. Legal. Então tá. A paixão tem muito a ver com a frequência, com o padrão vibratório do estômago mesmo, né? A paixão tem a ver. A paixão é depois de porneia, né? Se você for pensar na evolução do amor, primeiro porneia, depois eros, depois filia, depois é que é ágape, né? Então, paixão está ali bem perto do estômago mesmo, né? É porneia, né? É devorador, né? A paixão é um pouco isso, né? Então vamos devorar aí mais um pouquinho. Gente, se a gente fizer isso aqui der vontade depois de ler, tem umas coisas aí que se você ler depois dessa conversa nossa, você vai ter tanto prazer que é melhor pagar para ver. Logo em seguida, tipo assim, ainda hoje, ou no máximo amanhã, de preferência, porque esse negócio aqui tá mobilizando umas coisas interessantes. Então, o 423, como eu te disse... Opa! É o Nietzsche, né? Vamos lá. Então, não é super-homem, é o para além do homem. O que é isso? É aquele... Se o homem é consciência de manada, se o homem, da maneira que se apresenta, porque o que interessa para o Nietzsche não é o que a coisa é em si, é aquilo que se apresenta, é a realidade. Se o homem está se apresentando como consciência de manada, consciência coletiva, consciência de massa, é porque ele está negando a vida. Ele está negando o imponderável. Ele está negando riscos. Ele está negando a intensidade. Ele está preso na dimensão humana, apolínea, racional, e está negando a dimensão dionisíaca, que é do descontrole, da irracionalidade, do emocional. Que é o sentir, né?
mentir, né? Eu levantei a mão, Cláudio, porque eu tinha lembrado muito quando você fez a última observação antes da paradinha, dos 10 segundos. Eu lembrei do quanto nós fugimos do autoconhecimento, né? É uma fuga Eu coloco constante. isso nesse parágrafo. Sim. Sim, Que um sim. dos sintomas da humanidade é fugir a qualquer custo de qualquer possibilidade de autoconhecimento. É um sintoma. Mas deu em quê? Por fim, esse parágrafo ele pergunta muito isso, né? Olha, uma das ideias, vou até ler minha ficha aqui. Ó. Onde é essa interferência, a interferência dessa psique, onde é que ela vai terminar afinal? Porque acabou de explodir bomba atômica. Onde é que isso vai parar? O que é que nós precisamos fazer? Né? Aí ele fala, num parágrafo lá atrás, que não está aqui, que psicologia, num sentido mais alto, é autoconhecimento. O trabalho do autoconhecimento. Quer dizer, está ali o inconsciente, está aqui a consciência, os dois estão se comunicando, eles estão dialogando, confrontando e produzindo o novo Cláudio. Então, Cláudio já adaptado àquela circunstância que se apresentou. Só que a vida é incessante. Ele fala isso também nesses parágrafos aqui. A vida não para, ela continua. Se um analista me ajudou a fazer esse ajuste psicológico, essa adaptação, e eu consegui, eu agora sou diferente. Mas aí eu saio e alguém grita comigo no trânsito, por exemplo. E eu pensava que gritar no trânsito me dava o direito de descer do carro, ir lá e puxar a pessoa pelo pescoço, pela janela. Aí agora eu descubro que não, porque quando eu chego lá, o cara tá com um revólver na mão. A vida falou assim para mim, baixa sua bola. Volta pro carro, com o rabinho entre as pernas, calado, quieto. Aí, mais um pequeno passo no ajustamento psicológico. Fora daqui do Jung, a gente chamaria de amadurecimento. No Jung, a gente diria que deu um passo no degrau do desenvolvimento psicológico, que ele dá o nome de individuação, que se refere à individuação, na verdade. Né? Então, individuação ou desenvolvimento psicológico, ou o contraponto desse caminho que a humanidade seguiu e fez a bomba atômica, seria qual? Agora essa é uma pergunta que eu faço. Até agora a gente montou a base, agora a gente pode ir direto na pergunta. Por fim, a pergunta é essa. Se o que produziu a bomba atômica foi a unilateralidade da consciência, ou seja, a consciência sucumbiu ao inconsciente, mas lá atrás, lá na Idade Média, existia uma outra unilateralidade, que era do inconsciente sobre a consciência. O Leandro falou assim, superar os ismos é amedrontador, não é? É, total. Total. Porque aí eu vou ter que perceber que eu, na verdade, sou interação com o meio ambiente, com essas situações, com a consciência coletiva, e que tudo isso está produzindo em mim um movimento entre a minha consciência e o meu inconsciente. Isso é terrível. Porque isso não é... Eu estou sujeitado à minha alma. Eu não sou sujeito da minha alma. Eu estou sujeitado a ela. Eu tenho que ficar muito atento e não tenho controle de nada. Agora, o que é ter controle? Ter controle é assim, vamos exterminar todos os judeus, que a gente fez uma limpeza ética e a gente vive de boa, porque todos os males são culpa dos judeus. Qual é o desconforto disso? Mínimo. Resolveu, pronto. Acreditar nisso é bom. É bom no sentido de que eu viro um monstro, não que eu viro um monstro, mas que eu vou atuar como se eu fosse um monstro, mas tem um conforto psicológico. Eu não estou incomodado pelo desconforto, da dúvida, da frustração, do ajustamento psicológico. Cláudio, eu não entendi o seu exemplo. E a Catiúcia está levantando a mão. Vê que... Tá bom. Ou então, assim, ó, eu vou dar um outro exemplo.
lá na primeira geração do feminismo, tinha uma coisa lá que era mais ou menos assim, me perdoe se eu estiver falando besteira sempre a gente tá, né? Mas se for muita besteira, mas lá na primeira geração dava a entender que o problema era os homens. O problema era os homens. E aí? Isso é um ismo. E se a pessoa está identificada com o ismo, o feminismo, e por esse motivo há um emburrecimento, que é o quê? A percepção do processual, do tipo, simplificou, né? A intencionalidade e a direção do pensamento, ela dominou a complexidade do movimento da reflexão. Não tem reflexão, não tem jogo consciente e inconsciente, não tem jogo, não tem percepção. Fixou nisso. Uai, qual seria a consciência disso? Mata os homens, está resolvido. É claro que politicamente não podia ser feito esse discurso, mas a consequência lógica seria alguma coisa parecida com isso. Ô, Catiúcia, fala, querida. Esse exemplo facilitou um pouco ou não? Mas, um outro exemplo, rapidinho. Eu vi um cara fazendo um relato que os terroristas jogavam uma bomba lá na casa dele de vez em quando, né? E ele, sofrido, como posso morar num lugar desse? Bom, lá naquele lugar que ele estava, existia era junto, islamismo com o governo, era uma coisa só. Ele estava lá para ensinar cristianismo. Rapaz, quando eu descobri isso, eu falei assim, mas esse povo tá ruim de pontaria, hein? O problema não é jogar bomba. O problema é estar errando a pontaria. Tinha que fazer uma extradição pro cara. Não, vai ficar vivo, mas some daqui do meu país, porque aqui para nós é a mesma coisa. Governo e... Ah, Cláudio, mas isso é outro ismo? Mas isso é outra questão, né? Não é disso que eu estou falando. Catiúcia, manda, querida. Oi, Cláudio, sobre essa questão aí me fez pensar que eu vi uma notícia ontem onde um pastor abençoava armas. Você estava falando da violência no trânsito, né? E aí, no 427, Jung fala, se o indivíduo é, porém, suficientemente autônomo para reconhecer a estupidez do ismo social, ele se acha sob ameaça de uma inflação subjetiva, porque, em geral, não é capaz de ver as ideias religiosas na realidade psicológica, ele não é capaz de ver que as ideias religiosas na realidade psicológica não se apoiam unicamente na tradição e na fé, mas se originam também nos arquétipos, cuja cuidadosa consideração religiosa constitui a natureza da religião. Então, é aquilo que eu estava falando antes, assim, se você está dentro de um ismo, você tem os afetos e o pensamento, toda a razão daquele ismo, né? Então, aí ele coloca que se o indivíduo é suficiente autônomo para reconhecer a estupidez do ismo social, mas será que dentro de um ismo a gente consegue reconhecer essa estupidez? Essa é uma pergunta. Voltando para a questão da mas tem guerra... um risco. Consegue, mas tem um risco. E nisso que você acabou de ler no texto aí, que foi maravilhoso você ir para o texto, por quê? Porque aí esse trecho do texto já é um salto. Aí já entrou uma complexidade do pensamento dele, já tem sutileza aí no meio. Ele está falando assim, o que o indivíduo tem que fazer? Observar que o ismo não é ele. Porém, ele corre um outro risco, que é qual? Inflação do ego. Olha o que ele falou. Caramba. E o que é a inflação do ego nesse contexto específico? É o cara olhar e falar assim, religião não presta para nada, olha que merda. Os religiosos estão fazendo merda. Aí foi a inflação do ego. Isso é ruim. Por quê? Porque ele está desconsiderando que o movimento religioso, ele está desconsiderando o movimento religioso. Ele não está levando em conta o que o movimento religioso é também. Simbólico, mitológico. Essa estrutura do inconsciente está dentro do movimento religioso. Ou seja, se eu parar e falar assim, nossa, eu derrubei um ismo, derrubei outro, todos eles estão ligados à religião. Cara, isso aí eu poderia dizer que um exemplo interessante para isso é o próprio Nietzsche. O próprio Nietzsche. Gente, quando a gente fala de Nietzsche, primeiro, não é porque a gente entende de Nietzsche. Né? Eu li um livro, dei conta de um livro, assim, na bruta mesmo, porque para mim não é fácil. E palestras, e não sei o que lá, e esforço, e aula, né? Mas tem umas coisas que é tão perturbadora, a gente fala até sem conhecer direito, né? Então eu vou falar só dentro do que eu conheço, tá bom? Quando o camarada pega e fala, ó, consciência de Cláudio, deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho.
Mas ele não fala do ego, né? Ele fala das subjetivações. Mas eu queria te perguntar uma coisa aqui sobre o texto, para que eu possa avançar. É que eu gostaria de saber o que ele chama de alterações de princípio. Lá no Código 523, eu não sei o que ele chama de alterações de princípio. Eu não entendi o que é esse princípio, porque lá, em relação à bomba atômica, ele fala assim: seja como for, o resultado impressionante da explosão de Hiroshima incluiu a respeito quase medrosas constatações mais abstrusas da física, tá. Aí lá no final ele fala assim: em vez disso, preferem-se mais as disparatadas teorias políticas e econômicas que são tão apropriadas como se alguém pretendesse explicar a explosão de Hiroshima como o impacto casual de um grande meteorito. Ele fala que foi a energia psíquica que causa guerra, a explosão. Essa parte, sim, eu não consigo avançar depois disso. Se puder me ajudar, muito obrigada. Muito bom. Alguém. Eu tenho uma fichinha aqui que eu acho que vai ajudar. Quando ele fala que a psique é o eixo do mundo, ele está falando que a psique é uma das grandes... Eu estou olhando aqui minha fichinha, tá bom? Aí, se não resolver, a gente vai lá. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu estou lembrando que parece que quando Einstein... que o princípio da bomba atômica veio da descoberta do Einstein, não tem a ver? Parece que é uma pesquisa que o Einstein estava fazendo que contribuiu para essa percepção da energia que acontece a partir da quebra de um átomo, né? Então, eles usaram esse conhecimento para fazer a bomba atômica. Einstein não tinha nada a ver com isso. Ele jamais quis que isso acontecesse. Inclusive, um pouco que eu li aí, né, eu confesso que eu não estudo muito Einstein, mas sou simpática, ele ficou arrasado com isso. Ele ficou arrasado com isso. Ele, através do conhecimento que ele constrói, aí ele se vê pesaroso em relação à utilização do conhecimento que ele fez, para a utilização desse saber. Exatamente, ele se mostra muito pesaroso quanto a isso, que ele fala que não tinha essa intenção, que ele fala assim, eu não tinha o alcance, não conseguia perceber o alcance que a minha descoberta pudesse ter causado para a humanidade. Tilce, as questões, você colocou duas questões. Uma, quando é que o ego infla? Ou seja, não basta só eu perceber os ismos e ver que eu não tô, que eu sou uma coisa e ele é outra, porque eu corro o risco de inflar meu ego, ou seja, de acreditar que essas expressões aí não tem nada de valor. E elas têm, as expressões religiosas, elas têm um grande valor, porque uma expressão religiosa não é formada apenas pela consciência coletiva, ela talvez muito mais do que a parte simbólica, a parte arquetípica, é isso que ele está falando aí. E sobre a mudança do método, aí sim, a gente chegou na parte mais importante, e nosso encontro já terminou, e nós vamos ficar com essa coisa em suspense, e cada um traz para o nosso próximo encontro o que percebeu disso. Se não percebeu nada, não tem problema. Encerramos aqui. Quem tiver com a câmera desligada e quiser ligar, liga para a gente se olhar antes de dar tchau, jogar beijo, essas coisas. O galo cantando foi bem simbólico, né? Exatamente. Acontece sempre um momento... Às vezes eu estou fazendo um atendimento aqui, e a hora que dá aquele pico, aí é a sincronicidade, né? O galo canta. Aí eu pego e já falo, e o galo cantou. É hora de despertar. A respeito dessa questão disso. Então você leva, dá errado no seu consultório, você vai para um consultório de uma clínica, quando chega lá na clínica, você está usando o consultório de uma amiga sua, porque deu um problema lá, aí você está no consultório da amiga sua, aí a cliente sua pega e fala assim, foi aqui que as minhas meninas nasceram, nessa clínica aqui, porque tinha aqui antigamente um obstetra, que não sei o que lá, e o tema é justamente, as suas meninas estão correndo risco de morrer, se elas não nascerem agora por conta de tal coisa. A sincronicidade o tempo todo nos socorrendo, né? E um monte de exemplo desse tipo. Gente, então nós ficamos por aqui por hoje. Só para finalizar, porque eu estava com um barulho muito grande, foi um exercício para mim ficar
sem poder falar, lembrar que os fenômenos, eles funcionam como um todo. E a gente tem uma tendência de fixidez, a gente tem uma tendência de congelar e querer que as verdades sejam absolutas, né? E esse é um processo dinâmico. Sempre é um todo funcionando num processo sistêmico mesmo. E as polaridades, sejam quais forem, que eu acredito que seja o ismo, é quando você fixa nas polaridades. E ela é um processo dinâmico que você tem que transitar num processo de equilíbrio. Exatamente, Liliane. Pessoas, se vocês concordarem, eu gostaria de, na próxima quinta, ser eu de novo. Pode ser? Cláudio, não foi a Eliane que fez a Não, colocação Liliane. agora. Ah, Eu desculpa. falei Tá. Liliane. Ah, tá. Meu áudio tá. Vou dar um alô para o Pedro, para ele entrar agora, e a gente vai fazer o encerramento. Só que antes de fazer o encerramento, eu queria saber de vocês o seguinte: eu sempre fugi desse tipo de exposição que eu fiz hoje. Porque essa exposição muito monólogo, ela mata com o grupo. A pessoa sai traumatizada. Mas Não, eu Cláudio, defendo. Mas como ela tem... foi fantástica a sua exposição. E quem está expondo tem que puxar mesmo para o cerne, porque a gente tende a derivar mesmo, a fazer ligações e ficar viajando. Eu adorei a sua exposição, viu? Até porque não foi um ismo, né? Foi bem fluido, foi bem... Você deixou entrar bastante. Beleza. Mais alguém gostaria de falar sobre isso? Para mim é muito importante esse retorno. Para a gente saber, porque nós estamos tateando, né? Eu gostei muito dessas contribuições aí, mas eu queria saber também mais alguém, se quiser falar. Para a gente tentar descobrir que formato pode ser mais estimulante. Porque o texto é árido, mas se você estiver estimulado, interessado, instigado, inspirado, se os nossos encontros fossem inspiradores ou instigantes, a gente se virava sozinho. Mais alguém quer falar o que sentiu, como é que foi? Eu quero uma imagem, Cláudio, que tem a via principal, que é o objetivo do estudo do texto, e pega as vicinais no sentido de contribuir para clarear melhor o eixo principal. Foi essa a sensação que eu tive. Tá? Eu acho muito interessante quando as pessoas participam e colocam sua contribuição, tem a sua forma de pensar colocada e a gente aprende mais um pouco. É um outro olhar que talvez eu não percebi, eu acho, e a gente hoje, acredito que a gente conseguiu ouvir, Eliane, contribuir um pouquinho. Eliane, ótimo você ter falado isso. O que a gente observou? Que tem dois buracos, a gente sempre cai em um deles. A gente cai num buraco ou as pessoas participam demais e é maravilhoso, é rico, mas sai do texto e fica esquisito, e não tem um fio condutor, não tem linha temática, não tem nada. Esse é um buraco. O outro buraco, a pessoa pega, prepara, estrutura tudo bem vapo, do começo até o fim, maravilhoso, teve linha temática, teve uma estrutura, mas foi chato pra caramba, porque coisa muito abstrata, muito complexa, muito erudita, muito imponderável, uma pessoa só falando, parece que todo mundo ficou assim, meio que sofrendo. São os dois buracos que tem. A nossa tentativa é olhar para esses dois buracos e tentar passar ali na borda dos dois e escapar. Então, se vocês concordarem, a gente tenta fazer isso novamente na próxima. Ou seja, não fugir do texto. O que você sente? Você sente que a gente andou no texto? Quem leu o texto? O que sentiu? A gente conseguiu parcialmente andar no texto ou de maneira satisfatória dentro do texto? Porque a minha meta era essa. Cláudio, obrigada pela sua disponibilidade. Está me ouvindo? Muito obrigada pela oportunidade de a gente participar também, né, e poder discutir juntos. Mas eu estou indo para a próxima reunião, na próxima quinta, com as mesmas perguntas. Desculpa, mas eu não consegui responder as minhas perguntas. Isso é bom, isso não é ruim, não. Mas eu ia colocar, ela colocou mais duas perguntas no final. Acho importante retomar essas duas perguntas. Ela colocou mais duas no final, né? Maravilhoso. A gente cresce com perguntas, com dúvidas. O que estimula é isso, ao invés de respostas. Muito bom. Mas aí é a tentativa de construir respostas que a gente está construindo, né? Mais alguém gostaria de falar?
posso Talvez parar... esse processo de ser interrogante, ele vai ser um processo contínuo. Eu costumo falar que esse conhecimento de humanas, ele se dá em camadas, né? Então, assim, não tem jeito. A sensação é de nunca saber nada. E isso é impressionante. Quando a gente volta, a gente lê um livro e volta nele, parece que a gente nem leu aquele livro. Então, é esse eterno desconforto. Beleza, pessoas. Então, como é que fica para a semana que vem? Ô, Cláudio, só uma questão. Eu ouvi esse finalzinho. Quem falou foi a Catiúcia, né? Foi? Vai ainda com perguntas, né? Catiúcia. Ô, Cláudio, faz uma seleção dessas perguntas. Põe lá no nosso grupo lá, porque entrando assim de paraquedas, como eu estou entrando, eu não estou acompanhando o que vocês estão fazendo. Curiosamente, nós acabamos ao mesmo tempo. Viu, Nívia? Já acabei, já mandei para o Jorge lá para ele dar uma olhada para ver se é isso que ele espera lá da pós sábado. Né? Ficou legal o esquema. Se vocês quiserem, eu apresento para vocês aí. Mas vamos ver essas questões da Catiúcia. Não é bom a gente sair de uma reunião levando questões de dúvida, a gente fica inquieto, né? Então, eu não sei quais são. Cláudio, seleciona aí, ô Catiúcia, você mesmo seleciona. Põe lá no grupo, vamos pensar. Não vai ter outro jeito, já deu 10h30, né? Na próxima a gente começa com essas indagações da Catiúcia, né, Cláudio? Acho que você ia até falar isso, assim.